Olá, você, tudo bem? Como você está? Eu sou Angélica Hellish. Estou aqui para comentar mais um programa, né? Mais um episódio sobre a série Six Feet Under, aqui no Brasil, A Sete Palmos. Esse aqui é um episódio que, ao mesmo tempo que ele tem questões muito engraçadas, muito divertidas, né? Com o uso de entorpecentes, né? Ele é muito, muito, muito doloroso, né. Principalmente, é gatilho para quem perdeu filho e tal. Eu sou uma pessoa que eu perdi uma filha, né, bebezinha, então, se você não gosta dessa espécie de temática, se você não está bem com isso, se é uma coisa recente, se é uma ferida aberta, não escute esse programa, né, escute quando você estiver bem. Eu acho interessante a gente sempre, respeitar, né, como as pessoas estão, né, se a pessoa está se sentindo bem, se a pessoa acha que, né, afinal é um programa que trata sobre morte, né. E por mais que a internet brinque muito com essas questões, né, de falar assim: "Ah, olha só, né, tem um caso agora que está rolando por aí da sobrinha que levou o tio para tentar arrumar um empréstimo, virou meme e tudo, né". E acaba virando uma brincadeira, claro, né. Mas é bom a gente sempre se solidarizar com as pessoas, né, então, esse episódio aqui se chama "A vida é muito curta", Life is too short, e é um episódio dirigido por um cara bem famoso, aí para quem gosta de séries legais, ele é importantíssimo, é o Jeremy Podesma, né. Ele dirigiu, acho que episódios mais famosos, assim, que ele ficou muito conhecido, óbvio, né, entre as várias séries que ele dirigiu, foi Game of Thrones, por exemplo, O Conto da Aia, uma série que eu gosto muito chamada Station Eleven, que é uma série pós-apocalíptica. Então é um episódio que, poxa, tem várias questões legais, assim, que dá pra gente analisar, e é um episódio muito triste, como as coisas são, né, em Six Feet Under, né, tem, mostra essa questão, às vezes, do absurdo da vida, né, e tal, observa como as pessoas tentam viver as suas vidas, que não tem um jeito certo de viver uma vida, né, o importante é você vivê-la, né, não à toa o nome dele é isso, a vida é muito curta. E a vida é muito curta vai tratar justamente, como eu falei, de uma perda familiar que envolve uma criança muito pequena, né. Aqui você vai recordar que tem aquele personagem, o Gabe, né, que ele se envolveu com a Claire, e tem até aquele caso do pé, né, lembra que ele teve uma transa com ela e pediu pra ela chupar o pé dele. E o negócio é que o Gabe falou, né, falou pra toda a escola que ele tinha feito isso com a Claire, e isso trouxe muita dor, né, para ela, né, humilhação, porque ela, afinal de contas, já é alguém que já é ridicularizada, né, ou pelo menos constrangida por ser de uma família que tem uma funerária, né, coisa mais absurda, né. Mas assim, você vê que, o Gabe tá na casa dele, tá mostrando um dia na vida do Gabe, ali um momento na vida dele, para mostrar a morte. E chega um colega lá, eles estão conversando sobre: "Ai, e aí, tem mais dessa droga?", algo do gênero, né, e tal, e ele vai pro quarto onde tá o irmãozinho brincando. O irmãozinho dele, ele, tá lá desenhando, tá pintando e tal no quarto, que você vê visivelmente que é o próprio quarto dele, só só que o Gabe, ele fica, guardando, pelo que eu entendi, a droga ali numa caixinha embaixo da cama do irmão, não deixa no próprio quarto dele. Aí, ou ele divide o quarto com o irmão, né, pra mim não ficou claro, de qualquer maneira ele expulsa o irmão, fala assim: "Ah, vai brincar lá no quarto da mamãe, né, vai lá, se manda, né, vai brincar no quarto da mamãe". E o menino fala: "Pô, isso é injusto, né, e tal, não quero ir", mas vai, né. E aí você vê que os 2 ficam lá conversando e ficam falando até, assim, sobre esses bailes aonde o pessoal usa aqueles neons, né, aqueles colares de neon, o quanto aquilo é uma coisa que o Gabe não gosta, ele tá comentando. Enquanto isso o irmãozinho dele, ele tá ali procurando, né, o nome dele é Anthony, né,
Ele tá ali procurando e investigando o quarto da mãe, fuçando nas coisas, nas gavetas e tal, olhando tudo, mexendo na penteadeira, só que ele vê uma coisa enrolada numa toalha embaixo da cama. E essa coisa é uma arma, né. Você vê que ele não mostra pra gente, né, mas mostra que ele encontrou alguma coisa, né, e os 2 estão lá conversando, daqui a pouco eles escutam um estampido forte, né, um tiro. E aí ele vai olhar, né, levanta com o amigo dele e tal, não fala, começa a chamar pelo irmão, Anthony, Anthony e tal, e quando ele olha no quarto, o menino, também não mostra pra gente espectador, aliás, eles poupam a gente dessa visão dolorosa pra cacete de uma criança morta, né. E aí ele o colega dele já imediatamente já fala: "Ai, tô indo embora, né, e tal, né, e tal", já abandona ele imediatamente, né, é assim que ele é amigo do Gabe, né. E aí ele entra no quarto e já dá aquele fade, né, aquela tela branca que tem a data de nascimento do Anthony, nome completo dele. E é isso, né, o episódio começa com uma coisa e vai ter várias discussões, assim, sobre a questão da morte, discussões muito interessantes, mesmo que elas estejam ali, meio diluídas entre vários segmentos, vários núcleos, núcleo da Brenda com o Nate, e por aí vai, entendeu. É interessante como é colocado isso daí, porque essa morte, em particular, ela traz muita dor, né. Porque qual ser humano, né, se sente, né, não tocado pela morte de uma criança, né, porque é o começo da vida, né, é o futuro, é a esperança, é isso em várias colocações que a gente pode, né, porque é assim, parece tudo sem sentido, né, quando morre uma criança, né. É isso que eu penso quando eu vejo essas cenas, assim, de mortandade em Gaza, né, e tal, eu penso: "Meu Deus, são crianças", né, porque as mortes foram realmente, de crianças e mulheres, e crianças e mulheres, e que horror, né. Mas, né, saindo aqui da política internacional e voltando aqui para o episódio, é um episódio que tem essa questão logo no começo e mostra o quanto a Claire é uma pessoa muito especial, muito, mas muito especial mesmo, né. Vou deixar para falar isso mais para frente no episódio. E aqui, é claro, fora isso, vão ter os outros, personagens, né. Então você vai ver aqui, por exemplo, que na rotina ali, depois que o Rico foi embora, Rico não está mais lá, então o David está cheio de trabalho, né, então ele está ali, o Nate chega, o David está ali costurando ali uma pessoa, né, fazendo balsamamento, ele até pergunta quem é essa pessoa, não mostra pra gente, mas ele está irritado, né, e porque inclusive o Nate não passou na prova, então ele está irritado porque ele está cheio de trabalho, ele fala: "Nossa, caramba, né, o que fazer aqui? Você não pode me ajudar porque você falhou, né?" O Nate fica frustrado, porque toda hora ele joga na cara dele, né. Você percebe que o Nate está tentando ajudar do jeito que ele pode, mas o Davis também tá, sabe, mesmo mais pra frente ele assumindo os próprios defeitos dele, ele é um cara que cobra, né, ele tá frustrado, ele tá cheio de trabalho e legalmente o Nate não pode ajudá-lo, sem ter essa formação, sem ter essa autorização, porque pode rolar uma multa, né. Lá nos Estados Unidos, por sinal, não sei se você que está ouvindo sabe, né, talvez deva saber, já deve ter percebido nos filmes ou nas séries, que para trabalhos tem que ter uma certificação, e se você pega uma pessoa sem a certificação e a autorização, rola uma multa violenta. Por exemplo, se você chama um cara, um pedreiro ou um encanador, né, essa pessoa, se ela não tiver a certificação e você contratou, vai no jeitinho, né, a gente é do Brasil, né, nós somos a galera do jeitinho, né, também, né, mas aí você toma uma multa. Então eles tentam evitar essa espécie de coisa com razão, né, porque se eles já estão trabalhando ali, que pelo que eu entendi, não são multimilionários, né, mas trabalham ali para sobrevivência e tal, tomar uma multa é uma coisa terrível, né.
Então o Nate, quando ele foi reprovado nesse teste de licenciamento, né, de agente funerário, o David está desapontado, mas fala que não está surpreso. Ele fala assim pro Nate: "Ah, você acha que isso é algo que as pessoas fazem quando não pode fazer mais nada, né? Como se fosse um trabalho insignificante, né? Não deve ser difícil, né? Por isso que você não estudou, você não se aplicou." E de certa maneira o Nate, apesar de também estar mudando o jeito de pensar, ele acha, né, que é uma coisa que não tem nada a ver com ele, né? E talvez a gente na nossa vida, a gente fique achando, né, que coisas que não são difíceis, né? Ah, não é difícil fazer isso, para que tem que ter tanta certificação? Não tem isso, gente que quer é, pagar o mínimo possível para trabalhos que são de uma função muito exata, né? Pedreiro, né? Já que eu citei, tem gente que quer pagar o mínimo do mínimo para pedreiro, só que não é fácil um trabalho de pedreiro, né? É um trabalho que você tem que ter um conhecimento, né? Você tem que ter um know-how muito bom, né? Mas as pessoas pagam qualquer coisa para certas idiotices, mas para funções muito importantes, né? Que tem que ter um conhecimento específico, não querem pagar, né? O que é uma lástima, né? Espero que a gente tenha essa consciência um dia, que é importante a gente não pagar um absurdo. A gente pode até negociar, mas não reduzir, né, a importância dos trabalhos, né? Então aqui você vê que nesse meio tempo também está chegando ali na funerária o Gabe, né? O Gabe com a mãe dele. A mãe dele tá destroçada, né? É a senhora Dimas, né? Porque é Gabe Dimas. E tá inconsolável, ela tá em choque, né? Então, quando o Nate tá lá conversando, o David também está conversando com ela fala, né, que ela não quer ver o filho numa caixa, e o David até concorda, né? Fala assim: a senhora não quer então que faça a restauração, né? E tal, mas ele fala: não, ele concorda rapidamente. Ele fala assim: não, tudo bem então, né? Se a senhora quer caixão fechado, tudo bem, né? O Nate até olha para ele, né? E depois você vê que eles vão embora. A Claire vê o Gabe indo embora, né? A Claire não sabia que tinha acontecido isso com o irmão do Gabe. E depois até vai lá correndo lá, falar para ele que lamenta. E ele vai embora com a mãe. Essa visão da mãe dele é muito dolorosa, né? Muito dolorosa. Você vê ela em choque, perdida, e a gente entende, né, como é que é isso. Quem perdeu um familiar sente uma dor muito forte, mas quem perdeu um filho é uma dor insuportável, né? E até deixa a gente meio maluco, né, por um tempo, né? Pelo menos foi assim que eu me senti, né, quando eu perdi a minha filha. Eu me senti louca por algum tempo, né? Sei que é uma coisa pesada, né, uma coisa muito pessoal, mas é para você ver que a arte que imita a vida, né? Então aquela visão daquela mãe totalmente destroçada, sem conseguir falar, desentendida, é uma coisa que quem perdeu um filho entende, né? Mas aqui você vê então que o Nate até fala pro David, fala: pô, eu pensei que a gente devia encorajar as pessoas a fazer um velório maior, um funeral, né? E o David admite que ele não tem a menor vontade de fazer esse trabalho, que quem fazia era o rico, na verdade, mas que trabalho dolorido, né? Você ter que restaurar, pelo que eu pude entender, a face, né, de uma criança que foi destroçada por um tiro, né? Ele fala: se eu puder ter a opção de não precisar fazer isso, de restaurar a cabeça de uma criança de 6 anos, eu não quero fazer, você entende? E tal. E o Nate entende, né? O David está profundamente triste. E isso vai levar ele, inclusive, para fazer coisas que ele não fazia, né? Ele vai reencontrar aquele cara que é um cara que dá aula de quadrilha lá na Fisher and Sons, né? Que eles alugaram aquele espaço para quadrilha. E ele vai ver que tá rolando uma aula, inclusive, os dois estão saindo conversando. E o Nate até fala pro David, né? Fala assim: olha, se você não transou com ele, é melhor você fazer isso logo, né? Porque o David tá muito deprimido, triste, nervoso, né? Então ele é um passo assim que o David precisa tomar para tentar também sair um pouco daquele clima pesado que ele está se sentindo. E dessa maneira ele vai pegar e vai ligar para o Kurt, né? Que é o nome dele é o Kurt.
e conversar, né, com ele, falar: "Ai, você quer sair? O que que você tá fazendo?", né, o Kurt fala: "Ah, não tô fazendo nada", e resolve sair, eles vão para uma discoteca lá, uma boate e tal, uma boate gay, muito legal por sinal, né, o ambiente ali eu nunca entrei, né, numa dessas danceterias, boates, não sei se é o nome, se estou falando besteira, né, mas já fui muito à discoteca, imagina, né, aqui na nossa cidade tinha muitas, teve uma fase muito boa que tinha umas 3, né, muito legais. Agora não tem nada aqui, né, isso é muito triste, né. Essas baladas que tem, são em outros lugares, assim, e são de coisas diferentes do que eu tinha aqui nos anos 90 aqui. De qualquer maneira, essa aqui, ela é bem legal, né, e ele vai encontrar o Kurt lá, e o Kurt vai fazer um negócio que o David simplesmente vai ficar, pô, né, vai ficar de cara, porque o Kurt vai sugerir que eles tomem ali um êxtase, né, e tal, né. E aí os 2 tomam e o David fala que não é muito de dançar, mas o Kurt fala: "Ah, agora você vai ser de dançar. Pode ficar tranquilo que você vai ser de dançar". E daqui a pouco você vê o Michael C. Hall, que eu acho ele né, gente, na moral, ele é um tremendo de um ator, né, o Michael C. Hall. Ele realmente ele interpreta aqui, daqui a pouco você vê o David dançando, pulando, é uma coisa maravilhosa, gente. É uma coisa muito legal. Então você vê aqui, eles estão dançando e tal, e pelo jeito é o êxtase, né, que eles tomam. No outro dia de manhã, né, aparece o David ali, né, não mostra, só mostra se beijando, dançando na discoteca. No outro dia mostra que o David ainda tá meio doidão, sabe? Ele tá meio, né, não tá muito bem ainda não, né? E é uma cena até engraçada, o Nate tentando atender um casal ali que tá muito triste pra caramba, e o David tá ali viajando, falando coisas aleatórias, não tá falando nada com nada, né? E o Nate até fica meio preocupado, visivelmente, dele não ter esse conhecimento do atendimento, porque o David, ele bem ou mal já tem já o traquejo, né, para atender as pessoas, falar com os enlutados, conversar. Você tem que é um traquejo veja bem, de você tem que pegar o momento mais doloroso da vida da pessoa e você tem que ficar empurrando os serviços, né? A verdade seja dita, é isso que é, né? Esse trabalho, né? Então você vê aqui que o David está ali meio desligado da realidade, mas o Nate está ali tentando, né? Ah, nós temos vários funerais ótimos, né? O senhor quer por acaso tal funeral, né? E tal, então aí o David responde assim: ah, nós temos vários e tal. Aí o Nate fala: meu Deus, né? Não mostra a finalização do atendimento, só as pessoas chorando, né? Mas visivelmente as coisas não estão lá muito boas não, né? E tal, não tão boas para os irmãos lá, né? Engraçado também aqui que vai acontecer assim uma sequência de cenas que são maravilhosas, né? Estão me obrigando inclusive a rever a maneira como eu vejo o personagem da Brenda, porque cara, é sensacional essa sequência de cenas. Que isso daí vem da Brenda, realmente, que é um personagem que eu já falei várias vezes, né, que eu não consigo simpatizar muito com ela, porque ela tem uma fase meio estranha, meio dark, né, meio tipo protegendo aquele irmão dela mega problemático, ela não faz nada para proteger as pessoas, né, aquele irmão dela. Mas assim, ela resolve com o Nate, vão conversando ali, eles irem várias funerárias para poder ver como é que as pessoas fazem o atendimento, porque o Nate quer entender como é fazer isso, como é que é ter esse atendimento, como é que é falar com as pessoas. E eles resolvem fingir que são vários personagens. A dado momento são sempre um casal. No primeiro falam assim, ela começa a chorar e ela interpreta muito bem. Essa atriz é ótima. Ela começa a chorar e falar que perdeu os pais no acidente de carro, que caiu um helicóptero, né? Olha que surreal, né? Que caiu um helicóptero no carro dos pais. E é isso, a vida é um absurdo, a morte está ali e tal. E aí o cara fala: ah, o que a senhora acha? Seria legal ter dois caixões iguais? Aí do nada ela para de atuar e fala: é assim que você atende as pessoas? É assim que o senhor faz o atendimento? Não gostei. E levanta e vai embora.
No próximo, eles também, ela começa a ter uma atuação, né, a Brenda, e o Nate ali querendo rir, as caras que ele faz. Se você não assistiu esse episódio, eu recomendo muito que você assista. Você vai dar muita risada nesse segmento. Que é o Nate tá segurando ali, desesperado a risada, né? Tem um momento que ela começa a berrar e tal, e ter vários tipos de comportamentos que eu penso até por ela ser de uma família de psicólogos, né? E conhecer diversos tipos de personalidade, contato com o irmão, ela consegue ter esses tipos assim de reações muito, muito, né, exacerbados. Tem uma hora que ela começa a gritar e a pessoa não sabe o que falar e tal. Até que ela chega até que ela mostra uma cena assim, que aí é o limite do Nate, né? O Nate não aguenta. Onde ele tá sentado numa sala e tal. Você sempre vê que é uma sala dessas funerárias americanas, aonde tem uma sala assim, com cortinas arreadas e tal, uma meia luz. Não é uma coisa muito, né? É aquele tipo de local para você se sentir confortável conversando com a pessoa, né? Não é aquela luz estourada nem nada. E aí, o Nate está sentado, se aproxima uma mulher, né? Senta. Dessas daí eu achei o melhor atendimento, inclusive, né? Ela senta, assim, conversa com ele, fala tudo bem, como é que eu posso ajudá-lo, né? Aí ele fala que tá lá para poder, com a esposa, para poder solicitar serviços funerários. Aí ela pergunta onde é que está a sua esposa, né? Para que são serviços funerários? E o Nate não sabe qual que é a invenção da Brenda nesse momento. Só que aí a Brenda, ela aparece como uma pessoa com câncer, sabe? Ela aparece com a cabeça enrolada com um pano, um casaco meio fechado e tal. Ela fala, é para mim mesmo. E o Nate, né? A cara que ele faz assim, que ele vira o rosto, fala, puta que pariu, o que essa mulher tá inventando? Aí ela fala, viemos aqui para poder escolher meu serviço funerário, porque me falta pouco tempo e tal, né? Aí o que a senhora deseja? O que vocês desejam? Aí a Brenda fala, ele deseja que eu não morra, né? Então você vê que ali ele tá ali olhando, chocado, né? Aquela atuação dela é muito boa, por sinal, de passagem. E tem um momento que ele levanta e fala, chega, não quero mais isso. E sai andando. E a mulher não entende nada, né? Porque, bicho, as pessoas têm essas reações, né? E tal, mediante uma dor muito intensa. Então, quando chega no carro, ele tá até brigando com ela, falando, olha, você né, chegou no limite agora, é só absurdo, né? Como é que você pode imitar a pessoa assim, né? E tal, aí ela começa a falar assim, você não gostou, eu tô tentando te ajudar para você ver como é que pode ter um atendimento às pessoas enlutadas, né? Aí ele fala, você tá fazendo igual você faz naquele livro lá, porque tem um livro, né, sobre a Brenda, né? Você tá usando essa situação para poder ficar fazendo essas imitações e tal, você, né? Ela fala, olha, se você começar a gritar comigo, eu vou começar a latir para você, porque tem um momento no livro onde ela criança, né? A Brenda criança late pro psicólogo, né? Não fala com ele, só fica latindo. Aí ele continua a falar e ela começa a latir e eles acabam rindo, né? Essa situação termina na risada, né? E é importante eu recordar aqui, porque esse segmento vem depois desse, né? Que, na verdade, todo esse segmento de fingimento, né? Dela fingir nas funerárias para que ele possa aprender, é que ele chega na casa dela e ele tá muito abatido, né? Ele tá triste pra caramba, pesa muito pra ele, você vê visivelmente que pesa pra ele ter essa vida onde ele lida com a morte, né? Para um cara que diz que trabalhava com produtos vegetarianos, né? Veganos, numa outra região e tal, tinha uma vida livre. Então aquilo ali é muito pesado para ele. Ele chega na casa da Brenda, fala que chegou, anuncia que chegou, né? E fala assim, olha, não aguento mais, né? Isso tá me deixando nervoso, né? Agora aconteceu essa morte dessa criança e a gente vai ter que lidar com isso. E você vê que alguém se aproxima pelas costas dele, né? E a Brenda tá falando que já vai. E ele pensa que é a Brenda massageando os ombros dele, e ele olha para trás do irmão dela.
o Billy, né? Então, realmente, o Billy tá ali para tirar sarro, né? Hahaha, né? Você vai melhorar as coisas e tal, né? Esse personagem aqui, ele tem uma possessividade em relação à Brenda enorme, né? O Billy, fora que tem vários problemas ali que mais pra frente eu acho que ele até vai melhorar muito esse personagem, mas nesse momento ele tá num momento que ele tá meio problemático, meio surtado, eu penso assim, né? E isso meio que se mistura, porque a Brenda aparece depois ali e fala assim, ó, escolha alguma coisa para comer que eu não tô a fim de cozinhar. E aí já estão eles jantando, inclusive numa cena muito interessante o ângulo como ela é filmada, né? Parece uma cena de quase que uma santa ceia, né? E a Brenda ali como uma mediadora, né? Então você vê que o Billy está ali enciumado, vendo ela se solidarizar com o Nate, né? Vai passar e tal, ele tá falando absurdo que é uma criança faleceu, quanto isso é triste, quanto ele tá agoniado. E o Billy começa a falar coisas assim, tipo conhecimentos gerais, mais brutais, né? Por exemplo, que tem uma tribo não sei aonde, aonde os recém-nascidos mortos são jogados no mato, porque a tribo acredita que comer das hortas que crescem ali faz com que a pessoa se alimente do que já se foi, da alma e tal. E outras coisas que ele vai falando assim, meio querendo também tomar atenção para ele mesmo. Você percebe isso claramente, né? Então você vê que ali, nesse momento, a Brenda fala assim, nossa, obrigada pela aula, né, e tal, o Billy, né? E, tipo, ele tá querendo tirar o momento ali onde o Nate tá desabafando com a namorada. Que, poxa, ele não era pra estar ali, né? Você fica pensando assim, não era pro Billy estar ali naquele momento, era pro Nate poder ter um momento com a namorada dele, nisso eu concordo, né? Ele poder estar com ela, desabafar com ela, né? E ela até se levanta da mesa quando vê que eles começam a discutir, né? Porque o Billy fala assim, você tá aprendendo, né? Você não é um agente funerário, não é verdade? Você realmente é um cara que ainda é um diletante, né? Não tem os conhecimentos e tal. Então, claro, Nate se ofende, né? E a Brenda se levanta e fala assim, uma coisa que é muito importante nesse episódio, essa fala dela. Ela fala assim, quando nós perdemos os nossos pais, nós somos órfãos, né? Quando uma mulher perde um marido é uma viúva, ou um homem é um viúvo. Mas quando nós perdemos um filho ou uma filha, não tem nem nome para isso. Porque é uma coisa tão fora, né, da sequência correta assim, da vida, né? Você cria alguém, né? E você pensa que aquela pessoa um dia vai te enterrar, não é? Parece a sequência natural das coisas. É assim que as coisas deveriam acontecer, só que é uma coisa tão dolorosa que não tem nome. Não tem nome. Você perde um filho, o que você é? Você é um pai que perdeu um filho, né? Você não tem um nome específico, né? Como se fosse uma coisa tão doída que não foi inventada, assim, uma expressão para isso. E realmente, você para pensar e é muito triste isso, muito trágico, né? E aqui fica então, depois dessa sequência que vem essa questão toda da Brenda com o Nate, né, e tal, que termina com essa discussão e depois com risadas, né. E claro, tem uma coisa interessante também, que é legal falar, que o cara lá que tá saindo com o David, ele dá para ele uns comprimidos de êxtase. E aí o Nate, ele pega o Nate não, o David, ele pega e guarda esses comprimidos num potinho de aspirina, coloca lá no armário da cozinha, né. E a mãe tá ali, né, a Ruth, ela está trabalhando lá com o Nicolai e tal, ela vai atender um cara lá que o cara, ela acha que ele quer dar flores para a mulher que ele ama, mas ele tá querendo mandar um buquê meio que de vingança, né, mandando ela pro inferno porque ela traiu ele. E você vê que ela tá meio incomodada, o Hiram já tinha falado para ela, né, que queria poder acampar com ela, faz tempo que ele não acampa, já fazem 2 anos, né, que eles acamparam pela primeira vez, para ele é importante essa data, ela se sente incomodada, né? Ela fala, não sei se eu quero comemorar aniversários,
contigo, porque vamos recordar que ela sente muita culpa, né? Porque ela já saía com o Harry enquanto era casada, né? A gente depois acessa as memórias e as coisas que o Nate descobre do pai, do Nathaniel Sanders, ele sabe que também não era lá muito a flor que se cheire, né? Eu tenho quase que certeza, apesar de não lembro nesse momento se a série mostra isso, que ele já saiu com outras mulheres também, né? Acontece, diz que eles estavam muito afastados, né? Vai ter até esse diálogo aqui na relação a Ruth Fisher. E você vê que ela fala pro Nikolai, fala assim, ó, Nikolai, eu quero acampar, eu preciso ter o final de semana de folga, que eu vou sair com um amigo e tal. Nikolai assim, você vai sair com aquele cara lá e tal, aquele cara que fica usando aquele carro engraçado. Ela fala, olha só, um carro elétrico, ele é ótimo para a natureza, ok? Aí o Nikolai fica rindo, russo, né, e tal, né, o russo, né, aquele coisa do macho, o homem russo macho e aquela masculinidade assim, que todo mundo é menos macho que ele, né? É uma coisa até engraçada, não sei se é um estereótipo que a série coloca, mas aqui o Nikolai é essa figura muito machista e se acha um machão, né? Engraçado é que, né, é uma coisa muito importante isso daí, a gente tem que refletir, né? Nessa questão, né, do uso da gasolina, do petróleo para as coisas, né? Porque é uma bomba relógio, né? De qualquer maneira, a Ruth ela não tá num momento onde ela tá se sentindo romântica, né? E esse negócio aqui dos comprimidos de êxtase no pote de aspirina vai ter muita relevância, porque enquanto a Claire, né, ela tá na escola, ela vai falar com esse cara que estava junto com o Gabe quando o irmão dele deu um tiro na própria cabeça, vai perguntar para ele assim, ele tá lá no meio dos amigos, né, rindo e falando assim que que ele se afastou do Gabe, a situação é terrível e tal, que a mãe dele tá meio louca, né, e tal. Ou seja, o cara esse amigo do Gabe, é o tipo de pessoa que ele se relaciona, né, e que ele também é, vamos recordar, né, o que ele fez pra Claire. Ele é um cara, esse cara é um bicho, né, quem é que vê o amigo perder o irmão, está no momento que o irmão né, que o irmão do seu amigo dá um tiro na cabeça e sai correndo, né, porque tava fumando maconha ou alguma coisa do gênero. Então, não à toa ele tá ali no meio dos amigos contando, porque estão perguntando e dando risada, e ele não se importa com o Gabe. A Claire pergunta, nem sei o nome desse cara, também nem importa, né? A Claire pergunta como é que tá o Gabe e ele fala, tá lá, né? Coisa tá feia, né? Não apareci mais lá não. A mãe dele tá lá meio louca, né? Aí ela pergunta, não, mas e você já foi lá ver ele? Como é que você fez? Você está lá indo visitar? Você sabe se ele tá melhorando? Aí ele começa a se irritar, o cara. Ele começa a falar assim, o que você quer? Eu não fui não se mete. Né, o Mortícia, né? Começa a chamar ela de Mortícia, tirando o sarro dela, né? Ela fala assim, ok, né? É assim que se age, né? E tal, mas eu pensei que você fosse amigo dele. Aí, não é da sua conta, né, o Mortícia? E aí ela vira pra ele e fala assim, engraçado, né? Tem uma conhecida minha, ela fala aquela moça lá, que ela foi fazer aquele curso de coach lá, que fala que você tem um testículo do tamanho de um amendoim, né? E tal, e sai andando, deixa o cara ali no meio das pessoas rindo dele, isso é mentira, ele falando, né. Então olha só, né, é interessante, né, eu acho muito ela é uma jovem muito profunda, né, a Claire, né. Esse é um momento high school do episódio, mas que ela vê o quanto o Gabe achava que tinha amigos e pessoas que se importassem com ele, né, e tal, e essa espécie de relação que meio que se retroalimenta, porque, poxa, o cara não se importa, né, com o Gabe, ele só tá ali pra fumar um baseado e conversar e quem se importa, não é? Quem se importa com ele? Então é muito triste, né, que aconteça isso, e você pensa assim, né: "Poxa vida, né, será que o Gabe ele vai mudar, né, e tal". Eu acho que esse é um momento, assim, para esse personagem, ele volta pra trama, não é, de muita dor, né, e tal. E a dor, né, dizem que a dor educa, né, a dor não sei se a dor educa, né, mas a dor ela nos faz mudar, às vezes, a perspectiva das coisas, né.
Acontece talvez com muitas pessoas, aconteceu comigo, deve ter acontecido contigo, de que a gente acha que tem um monte de amigos, né? Que, nossa, quantos amigos que eu tenho, que maravilha, né? Não são amigos, né? São conhecidos. Às vezes você passa uma vida inteira, ou pelo menos uma parte da juventude, achando que tem amigos, tem um montão de conhecidos, né? Mas você tem às vezes um amigo, dois amigos, né? Essa pessoa que você pode desabafar e contar, né, com essa pessoa. E o Gabe talvez tenha descoberto que não tem, né? Não tem amigos. A Claire vai mostrar que é essa amiga, né? E talvez até, não lembro, talvez ela se relacione romanticamente novamente com ele. Mas é muito triste, né? E tal, né? Voltando aqui até para a questão da Ruth, né? Porque vai ter um outro momento engraçado. Como eu falei, o David esconde lá os comprimidos de êxtase. A Claire tá ali perturbada com essa coisa toda e tal. Foi visitar o Gabe não tava a mãe dele destroçada lá, que olha para ela, não fala nada. Ela vai para casa, toma um comprimido, uma aspirina. Você fica até se perguntando, meu Deus, pegou o êxtase, né? Porque pelo que eu entendi, o pessoal diz que é a droga da alegria, né? A pessoa fica toda eufórica, né? E tal, então ela toma lá e o David tá querendo sair novamente e tal. E enquanto isso a Ruth tá ali se preparando para acampar. Todas as coisas que ela leva, lanterna, purificador de água, não sei o que lá. E ela tá, mas ela não tá no momento, isso é interessante, ela não tá no momento com o Hiram, é um momento romântico, ela tá meio que fugindo também dos problemas e aproveitando que vai acampar com o Hiram, né? Só que não tá aquela coisa amorosa e afetuosa como ela tava fazendo naquele jantar, né, e tal. Que é uma cena tão bonita, né? Escutem o episódio do qual eu comentei, né, que é o episódio anterior, se eu não me engano. Então você tem ali a Claire chegando, né, e tal. E você lembra do Hiram, né? O Hiram acena, né? Estou indo acampar, tem comida para você na geladeira. E a Ruth leva também essas aspirinas todas aí, né? E vai-se embora acampar com o Hiram. Hiram, inclusive, leva até uma champanhe, né? Eu achei legal isso daí, né? O Hiram leva uma champanhe. E está lá, os dois estão numa cena noturna ali, conversando, admirando a natureza, né? Ela até antes estava meio estressada porque diz que tem ataque de ursos na região, né? E comenta um caso que eles enterraram uma moça que ela estava menstruada, né? E o urso sentiu o cheiro e acabou atacando tanto a moça quanto a amiga. Aí ela comenta pro Hiram que simplesmente você não conseguimos enterrar as duas, somente uma delas, só a moça, né? Então o Hiram fica olhando com aquele ar meio estupefato, né? Porque é isso, né? A banalidade, né? Para ela é apenas um dia, né? Apenas um caso, né? Para ele é uma coisa quase que chocante. Aí ela, pronto, vai lá e toma um daqueles comprimidos, uma daquelas aspirinas, né? E acorda no meio da noite, né? Levanta tomando água, porque pelo jeito dá muita sede, né? O David também estava tomando muita água lá na discoteca. E aí começa uma cena muito bonita e muito engraçada de viagem, né? Porque essas cenas noturnas, né? Não sei se você que está escutando sabe, deve saber, né? Eu tô falando assim, mas é porque não é uma coisa conhecida, né? As pessoas gravam essas cenas noturnas, elas gravam de dia, isso até nos filmes antigos, nos filmes clássicos, né? E tal. Hoje em dia até que se usa, porque tem câmeras melhores, né? Com mais definição, né? E questões de iluminação que dá para você fazer um trabalho interessante no escuro, vai, né? Já vi isso acontecer em alguns filmes. Mas as pessoas normalmente gravam durante o dia, né? No sol, inclusive, só que usam filtro. Aí dá a impressão que você está numa floresta à noite, com uma lua cheia muito bonita, mas você está gravando de dia. E essas cenas da Ruth são muito bonitas, né? Me lembram até aqueles curtas antigos, né? Que o pessoal tem curtas tão bonitos aí que a gente já comentou, né? Depois eu deixo aqui para vocês aqui uma filmografia de um diretor que a gente ama, ele já faleceu. E os curtas dele são muito bonitos, antigos, são muito retrô, assim. E eu gosto bastante de como ele usa a iluminação também.
Mas aqui aí a Ruth está andando à noite, ela vê um urso, né? Ela falou de urso, né? Conversava com Hiram sobre urso e ela realmente fica ali, poxa, né? Olha só o que está acontecendo e tal, e segue o urso como se ela fosse uma Alice no País das Maravilhas, né? Seguindo o coelho, o urso está mostrando o relógio, tal qual o coelho do Alice, e ela segue o coelho. Só que não é o coelho, é o urso. Aí ela se depara com um carro funerário. E é um carro preto, ela pega e vê sair debaixo do carro o final do esposo dela, o Nathanael. Aí ela conversa com ele, e sabe, é uma conversa tão bonita, né? É interessante ver a Ruth. A Ruth é uma pessoa muito diferente, né? Para os filhos e a pessoa que ela era com o Nathanael, né? Aí ela conversa com ele e ela está no momento ali tentando conversar. Por que nós nos afastamos? O que houve, né? O que houve conosco? O que aconteceu com a nossa relação? Aí ele responde de uma maneira muito, né? Vamos lembrar que tudo isso é o próprio personagem, a Ruth racionalizando as questões de sentimento dela, né? Aí ele responde assim: poxa, aconteceu a vida, não é? Foi a vida que aconteceu conosco. Nós nos afastamos, nós já estávamos muito afastados antes que eu falecesse. Aí ela fala pra ele, é uma cena muito bonita, ela fala assim pra ele: eu tenho medo, Nathanael, que eu vou ter que começar tudo de novo, eu vou ter que construir uma relação tudo de novo. Aí ele fala assim: você vai conseguir, você vai construir isso, você vai conseguir. Então isso é tão bonito, né? Você fica até pensando, né? Caramba, né? Que coisa maravilhosa que essa série, como o roteiro é escrito, né? Eu até não falei, mas assim, normalmente os roteiristas são sempre os mesmos, né? Que é o próprio Alan Ball e o Christian Taylor, nesse caso. Episódio super bem ranqueado, sabe, no IMDb. E é de uma sensibilidade, né? Esse daqui é um dos episódios que eu acho assim, até eu achei ele mais legal e mais bonito do que o anterior, né? Ele tem muitas camadas assim a serem analisadas. Eu até acabo demorando um pouquinho mais, né, para poder conversar, né? E nessa imaginação da Ruth, que ela tá conversando com o marido, ele falando para ela que ele morreu, né? Então ele vai parar de envelhecer, né? E ele fala assim, ele abre a capota do carro funerário e fala, poxa, o carro quebrou, né? Quando ele abre a capota, tem muito mato, folha e tal. Aí ela fala, Nathanael, deve ser isso, né? E vai afastando as folhas. E quando ela afasta, ela vê uma lápide, né? Que tá inclusive o nome dela, né? E é o tempo, não é? A vida é muito curta, então é como se a mensagem fosse assim, olha, a vida é curta, então você precisa viver, né? Você tem que tentar, vai ser difícil para você arrumar talvez um novo amor, né? E talvez esse novo amor também te decepcione, mas você tem que continuar, não é? É que nem a gente brinca, né? Gosto tanto daquele Procurando Nemo, né? Uma das verdades da vida é o que a Dory fala, né? Continue a nadar, continue a nadar. Para achar a solução, continue a nadar. Porque sim, cara, a gente tem que continuar, né? A vida é curta, a gente tem que saber aproveitá-la, a gente tem que saber que as oportunidades são perdidas, né? Então ela tem essa visão toda assim do Nathanael beijar ele e tal, termina aquela cena com ela beijando ele apaixonadamente. E no outro dia ela aparece uma cena dela, eu acho essa atriz uma mulher tão linda, mas tão linda, tão maravilhosa. E ela tá assim, né, você vê que ela tá nua, acordou nua, e ela mexe nos cabelos e ela tem uma folha presa nos cabelos. Então, você entende, né, que ali foi uma noite muito caliente, porque até o próprio Hiram, né, que tá ali cantando, ali fazendo o café da manhã, né, ela fala bom dia pra ele, toda feliz, né, e, e é tão bonita a cena. Ela fala bom dia, ele fala, abraça ela, nossa, ontem você estava muito passional, né, e tal. Ela estava passional sim, né. Aí ela começa a rir, 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 e ela ri como uma garotinha, tão bonita, né. Ela está ali rindo, você não entende até eu entendi, né, na minha leitura, que ela tá rindo até porque talvez ela imaginasse que estava, sei lá, o que ela estava fazendo, estava transando com o marido, né, e tal, e descobre que tem uma noite muito passional com o Hiram, né. Então você vê que bonita que é essa cena, né? E como é bom a gente ver essa personagem, quanto ela tá
ela precisa, e é difícil para as mulheres mais velhas, nesse momento onde você tem que se reencontrar, se você busca o amor, você vai ter que buscar de qualquer maneira, às vezes se decepcionar, não vai dar certo, as coisas não são como a gente imagina, é tão difícil a gente querer se reconstruir, né? E tal, e é tão fácil a gente ficar, às vezes, né? Só não precisa morrer, né? Dentro daquelas relações que não vão para mais lugar nenhum, né? Sabe? Você talvez devesse se arriscar e tentar uma coisa nova, caso você queira se relacionar, né? Com outra pessoa, né? Então você vê que, né, as coisas que acontecem nesse episódio aqui são coisas muito interessantes, muito tristes, né? E tal, porque vai ter aqui também uma cena que é a cena muito dolorosa, que é justamente do funeral do Anthony, né? E no funeral do Anthony você vê que ali começa com um painel, né, de desenhos que dá a entender que são as crianças da escola que mandaram pro Anthony, né? Anthony, sentiremos saudades. E desenho de muitas crianças, a mãe tá lá sentada com o Gabe, né? E os familiares, os parentes aí estão todos sentados ali. E o Gabe olha para trás, vê a Claire e ela acena para ele, né? E ele se aproxima e ela fala: tudo bem com você? Você tá precisando conversar? Se você estiver precisando de ajuda, conte comigo, né? Pô, isso é uma coisa tão importante, gente. Não sei, você assim, eu digo assim porque meu mal tenho 50 e poucos anos, né? E a gente viveu muito e a gente às vezes só vai entender certas coisas quando a gente é um pouco mais velho, né? A gente é jovem, né? Tem até choque de cultura, né? Quando você é jovem, você acha que você sabe tudo porque você é burro, né? É engraçado, é um meme, mas, né, humor, mas é isso. Porque se você, um dia seja você o amigo que perdeu, né? Alguém que você ama muito, você está em luto, como você conhece alguém que está em luto, muitas pessoas têm constrangimento de chegar na pessoa e falar assim, ó, você quer conversar com alguém? Eu estou aqui para você. Você gostaria da minha companhia? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Porque nem toda ajuda é uma ajuda financeira, sabe? Você tem que aprender, nós precisamos aprender que se a gente gosta da pessoa, a gente tem que mostrar que está ali presente, né? Vai lá, dá um abraço. Você não quer falar nada, você é ruim com palavras, apenas abraça a pessoa, abraça forte um momento e fala assim, ó, lamento muito pela sua perda. Isso é tão importante. Tem amigos que eles se afastam da gente quando a gente está vivendo um momento de dor, né? Seja a dor do luto, seja a dor da doença, né? As pessoas se afastam e não se afaste das pessoas, né? Saiba que é importante, se você tiver como visitar a pessoa, às vezes a pessoa tá meio isolada porque tá cuidando dos pais, né? Eu tenho uma amiga que ela cuida muito dos pais, coitada, né? Tá muito isolada cuidando dos dois pais. Então, se ofereça para ir lá um dia, levar um bolo, trocar 2 dedinhos de prosa, né? O que a Claire faz aqui é uma coisa muito bonita, entendeu? E eu acho a personagem dela muito madura, nesse sentido de chegar e ter a capacidade de perdoar uma pessoa que fez o que ele fez, né? Que ele contou para toda a escola que transou com ela, que ela chupou o dedo dele, pessoas picharam no carro dela, sua, né, whore, né? Como é que é whore, né? Chupadora de dedos e tal. Então ela faz uma coisa muito bonita, muito bonita, muito bonita, e eu fico condoída mesmo, de verdade, que as pessoas não consigam, né, fazer essa espécie de coisa e ajudar os seus amigos em momentos que às vezes só tem só aquele momento que você pode fazer aquilo. Depois você vai se arrepender muito, sabe? Se você não estender a mão, né? Assim, a oportunidade da gente fazer o bem, às vezes é uma oportunidade única, né? Que dá sentido para nossa vida, que vai nos ajudar a gente viver conosco mesmo, com os nossos defeitos, né? Às vezes você pensa assim, poxa, eu já fiz tanta merda nessa vida, mas naquele momento eu pude fazer o bem.
E fazer o bem, que eu quero dizer, não é você pegar, você dar a tua vida para a pessoa de presente, você tá disponível 24 horas. Não, se naquele momento você pode ajudar e dar um abraço. E isso significa muito. Só para constar que eu acho isso muito importante. E é muito bonito aqui que ela faz essa oferta novamente de conversar com ele, se ele precisar. E o pai do Gabe, que não mora com eles, né? Então vamos lembrar que o Gabe só morava com a mãe, ele chega nesse momento no velório. E quando ele chega, é o pior tipo de coisa que o cara pode fazer. É pegar, ele começa a gritar com o Gabe, aí soca ele, começa a chutar ele no chão, até as pessoas poderem segurar, as pessoas começam a gritar. A Claire fala assim, onde é que você estava? 2 anos, né? Porque visivelmente ele era um cara ausente. E aí o Nate acaba segurando ele e tal, e puxa ele para aquela sala adjacente, aonde você percebe que eles têm um espaço ali para a pessoa poder chorar, desabafar e tal, e voltar mais calma pro velório. E ele leva esse cara, e o cara começa tá lá super nervoso de pé, andando para lá e para cá. O Nate está sentado e ele fala assim, cara, o pai, né? Fala assim, o Nate não presta. Eu sempre achei que o Nate ia acabar com a vida do... Nate, perdão. O Gabe não presta. Eu sempre achei que o Gabe ia acabar com a vida do meu filho. Ele sempre deu problemas, deixava a mãe louca. E falando, esbravejando, xingando, e falando que o filho não vale nada, né? E aí o Nate reproduz os pensamentos que já estavam ali dentro dele desde as últimas conversas que ele teve com a Brenda ali. Esse negócio da brevidade da vida, né? E fala assim, olha só, ele fala pro pai do Gabe, você precisa entender que a vida é muito breve. O senhor sabe que é assim, a gente dá amor, né? E tá presente na vida da pessoa, a gente acha que tem todo o tempo do mundo, né? Só que agora, olha só, o senhor não tem mais tempo para dar amor pro seu filho, né? O seu filho faleceu. Aí o cara fica revoltado. Quem você pensa que é, né? Ele fala pro Nate. Aí ele fala assim, é verdade, o senhor pode ficar bravo o que o senhor quiser, mas a verdade é que ele já faleceu, né? O senhor podia estar mais presente na vida dele, não é? O senhor podia ter tido mais momentos com ele. Pelo que eu pude entender, ele sempre foi ausente. Se o menino tinha 6 anos, ele separou da mãe, o quê? 2 anos atrás, e não estava acompanhando a vida. Então na verdade, por que essa responsabilidade é só do Gabe e da mãe dele? Né? Se ela saiu, pelo que eu pude entender, saiu até para trabalhar, a mãe não estava presente quando o acidente aconteceu com a arma. Aliás, esse é um episódio que é sobre isso também. Ele é sobre o perigo de você ter armas em casa. Ele podia estar com o pai, né? Ser uma guarda, assim, não sei qual que eram as condições da guarda, né? Era uma guarda compartilhada, mas ele, pelo jeito, não era presente na vida do filho. Já vi várias questões assim. E então você vê que, poxa vida, né? Naquele momento ele se cala, né? Ele entende que não adianta o que ele está fazendo, o papelão que ele está fazendo, batendo no filho. A verdade é que simplesmente ele perdeu uma oportunidade, porque a vida é muito curta, né? Então a gente precisa saber vivê-la e tentar vivê-la o máximo que puder dentro do nosso cotidiano louco, estar com quem nós amamos, né? Teve um dia, compartilhando mais uma coisa pessoal aqui, eu até gravei, né? Essa é a minha reação às vezes às coisas, eu gosto de gravar e de registrar. Eu acordei com um sentimento assim de angústia imenso, porque eu tinha tido um sonho que eu tinha morrido, né? E o meu filho, nesse momento aqui que eu tô gravando, nesse ano, não sei se a gravação ficar aí salva, de 2024, abril de 2024, meu filho não tá comigo, tá em São Paulo, porque ele estuda na faculdade e tá em São Paulo. E aí eu lembro que no sonho eu pedi, aparece um anjo, né? Mas não com aquele semblante que um anjo tem, né? De ai, vestido branco, asinha, não, né? Eu estava na casa da minha mãe, como a casa da minha mãe era, há muitos anos atrás, naquele portãozinho de madeira, eu vou lá atender, tá essa mulher, que é uma pessoa normal, assim, uma mulher branca, de cabelo loiro, preso, e tal, e eu entendo que veio me buscar, e eu falo assim, será que eu posso ter mais alguns momentos para poder me despedir de quem eu amo? E no sonho, cara, olha só que coisa, né, a gente que é mãe, né? No sonho, eu ficava triste,
porque eu consegui falar com os meus irmãos, eu consegui me despedir deles, né, e tal, eu tô indo, eu vou, né, só que eu não consegui falar com meu filho. E foi aquilo que me fez acordar, né, foi aquele gatilho que acabou fazendo abrir os olhos. Então, eu fui, gravei um pouquinho sobre isso, conversando, né, e tal, até eu gosto de fazer essas reflexões, né, sobre a vida e a morte, né, acho importante isso, né. É quase que um diário, né, que a gente tem um diário digital, né. Uma vez eu conversei com um colega meu que eu gosto muito, que é um veterano do podcast no Brasil, que é o Sérgio Vieira. Sigam ele lá no Twitter. Ele fala assim, o podcast é um diário. Ele é um diário. Eu gostei da definição que ele deu. Porque a gente coloca aquele momento da nossa vida. Não quer dizer nem que, sei lá, daqui uns anos você vai estar pensando do mesmo jeito, mas naquele momento você pensava. Então eu gosto bastante de pensar e refletir essas questões e pensei assim, poxa vida, né? Isso me fez acordar. Eu não consigo me despedir da pessoa que eu mais amo nesse mundo, que é meu filho. Aqui é muito dolorosa essa questão, né? O episódio tem cenas engraçadas. Tem um momento, por sinal, que o David, numa segunda ida à discoteca com o Kurt, né? Que depois até ele vai se afastar do Kurt, né? Ele encontra o Keith, o ex-namorado dele, né? E ele fica todo nervoso assim com o Kurt. Ai meu Deus, é meu ex-namorado e tal. Aí o Kurt pergunta por que você não é amigo do seu ex-namorado? Aí ele, pelo jeito, ele dá a entender que não, né? Aí o Keith vai lá, se aproxima e tal. Aí ele fala, ai, tudo bem e tal. Só que o Keith não tá sozinho, ele tá com um namorado também, tá com um cara lindo. Aí ele fala, esse aqui é fulano, ele é médico, né? Salva vidas, né? E você vê que o David fica todo nervoso, por sinal, né? E fala assim, ele conta um caos lá que ele salvou. Teve um casal que se acidentou, eram recém-casados. Ele conseguiu salvar só a noiva, né? Não conseguiu salvar o noivo. Aí o David até fala assim, quer dizer que você não salvou um, salvou outro, ele vai ter que ficar vivendo sozinho, né? E você vê que ele tá meio desentendido, até porque esse Kurt, ele é uma péssima influência, né, gente? Porque ele fica dando droga, né? Porque se o David não tá mais com êxtase, né? Porque a mãe dele levou para acampamento sem querer, ele dá, pelo que eu pude entender, cocaína. Então, né? Não é o melhor tipo de pessoa, né, gente? A pessoa que tenta te intoxicar de alguma maneira, né? Não é um amigo legal, não é uma pessoa legal, né? Você tem que ser uma coisa feita de um jeito assim que você defina, né? Não que a pessoa fique te pressionando, né? Utilizar, pelo que eu pude entender, né? Esse Kurt é meio problemático. E aí o Keith se afasta com o namorado, ele depois vê que o Kurt tá tomando ali tá com outro. Ele vê que o Kurt também tá ficando com uma outra pessoa, ele meio que fica surpreso e, sei lá, resolve ir embora pra casa, fala, Kurt, foi bom, mas eu não tô afim, né? Não tô afim de uma transa 3, nem nada, eu vou embora, tá? É meu jeito de ser, né? Eu tenho essa coisa, eu lido com pessoas mortas, de famílias lutadas, eu tenho esse jeito mesmo, entendeu? É meu jeito de ser. Então, você vê que tem uma lacuna ali. O Kurt é um cara bem mais jovem que ele, pelo menos é na série, né? E tem uma sede de viver também, né? Que o David é muito, né? Ele, de certa maneira, ele reflete questões assim que é um cara mais conservador, né? E talvez ele tenha caído em si, tenha reparado que não é para ele esse tipo de conduta assim, que é ficar em discoteca, usando droga e fazendo homenagem e tal. Bom, sei lá, né? Pelo menos foi a impressão que me passou. E até vai ter depois uma cena muito bonita, né? Porque não é uma coisa muito normal, né? Quando a Ruth chega, ela tá voltando para casa e tá chegando o David ali também, né? Já teve o funeral, inclusive. Foi naquela noite lá onde está tendo, né? Os funerais que passam 2, 3 dias. Aí ela conversa e fala assim, tudo bem contigo, né? Aí tá, dá um beijo na mãe, cumprimenta. Aí chega a Claire, né, que tá com uma cara péssima, e a Ruth pergunta o que foi, né, o que aconteceu, né? Aí a Claire fala, eu tô chateada porque essa criança que tá aí no velório é irmão do meu amigo.
Aí a mãe fala, nossa, é. Aí ela fala, é o cara do pé. E aí a Ruth lembra, né, que ela até conversou com a filha sobre isso, ele também, o Dave. Poxa vida, meu. Então, ele tá muito mal e tal. Ela foi lá para pegar duas garrafas de água. E aí ela vai embora e a Ruth fala, meu Deus, a gente tenta tanto, né, proteger nossos filhos, né? E é tão difícil pra gente. E o David, naquele momento, ele olha com muito amor pra mãe dele, com muito afeto, e dá um beijo nela. Boa noite, mãe. E ele também assumiu depois pro Nate, isso foi durante o velório, que na primeira vez que ele fez a prova lá pra gente funerária, ele também falhou. Ele também, né, não conseguiu passar. Aí o Nate fala, nossa, mas você me cobra tanto. Aí ele falou, você não me conhece direito, você não sabe quantas vezes eu errei. E é legal, né, ele poder botar isso pra fora. Eu acho isso uma coisa muito digna, né, porque a gente parece que nunca erra, e a gente erra pra caramba, e ele assume pro irmão que erra, né. Então isso, inclusive, é uma coisa que, na verdade, dá força pra quem a gente ama, né. A gente tem defeitos, né, e superar nossos problemas, nossos erros, é uma coisa que a gente vai tentando, né, na vida. O episódio termina muito bonito e muito triste, né, com a Claire, né, você vê que a Claire tem o Gabe tá chorando ali deitado, desesperado, e tem alguém fazendo carinho na cabeça dele, e é a Claire, né. A Claire tá recebendo o Gabe na casa dela, porque o Gabe foi lá procurá-la e tá lá chorando no colo dela, porque ele não tem mais nenhum colo para chorar. A mãe dele tá em choque, né? Ele não tem amigos. O pai dele é um bruto. Então, quem ofereceu o colo para chorar foi ela, né? Então, poxa vida, né, gente? Né? É muito bonito isso daí, muito triste, e mostra que tipo de pessoa que a Claire é, né? Que com seus erros, com seus acertos, é uma pessoa incrível, né? Muito mais madura do que os jovens ali da escola dela, né? E também mais exposta à dor, não é verdade? Então você vê que ela tá recebendo lá uma pessoa que magoou ela profundamente, que ela ficou muito magoada e muito humilhada por ele ter falado para as pessoas, né, sobre o negócio do pé, até se vingou, né? Jogou lá o pé lá no armário dele. Então é isso, né? É um episódio muito bonito, gente. Eu penso assim que a série chegando aqui, né, já tá no 9º episódio. E o quanto ela é bonita, né, gente? O quanto ela é bonita e o quanto ela demanda, assim, várias reflexões maravilhosas. A gente pode fazer isso assistindo, né? A gente assistir, refletindo o que a gente assiste, né? Talvez acabei falando um pouquinho mais, porque, né, eu trago coisas pessoais também, né? Espero que você esteja gostando disso. Se você estiver gostando, você fala pra mim, né? Agora eu tô aqui com outro microfone, que eu arrumei um headset. Microfones e coisas técnicas aqui são muito complicadas, porque a gente tem que testar e ver se funciona. Imagina se você está gravando há 1 hora e descobre, eu já fiz uns testes antes, né? Que não ficou muito legal, né? A gente só pode torcer pelo melhor, né? Porque também você tem um aparato todo de microfone, mesa de som e tal. Às vezes é tão complexo para começar a gravar que eu demoro muito para começar a gravar. E dessa vez eu estou em um final de semana que eu estou cheia de projetos do site de pesquisa cinematográfica e eu preciso gravar logo. Estou gravando antes. Vai sair sábado, que é quando você está escutando, mas eu estou gravando na sexta. Com isso, eu vou vir aqui então para uma parte que eu costumo fazer, tá? Que é a parte do In Memoriam, né? A parte aonde tem o obituário. Vou tocar para você aqui. Tô fazendo, é como se estivesse fazendo isso ao vivo para você, tá? Então vou tocar aqui a parte que é a parte da abertura, que é o In Memoriam. Deixa eu só tocar que aí eu já faço a leitura do texto. É isso, então. Vamos lá então ao obituário do pequeno Anthony.
Aqui temos então, é o Anthony Cristóvão Finelli. Christopher, né? Cristóvão, né? Aqui é a tradução. Nascido em 12 de abril de 94, falecido em 21 de abril de 2001. Para pensar que foi poucos dias depois do aniversário dele, né? Que triste, né? Tá aqui, o Anthony Christopher Finelli faleceu em 21 de abril de 2001. Anthony acaba de comemorar seu 6º aniversário em 12 de abril. Ele gostava de desenhos animados, videogames e de jogar como goleiro no Stingrays, na Liga de Futebol Juvenil. Anthony sente muita falta de todos seus companheiros de equipe, amigos e professores da Chase Elementary School, em Boyle Heights. Ele deixa sua mãe, Vitória Dimas, seu pai, Samuel Finelli, e seu irmão, Gabriel Dimas. O funeral será realizado na quinta-feira, 26 de abril, às 14 horas, na casa funerária Fisher & Sons. É isso, né, gente? É triste pra caramba, né? A gente fica pensando aqui, né, né? Que tristeza que dá, né? De você pensar nessa vida que se foi, né? É isso, então. Então espero que você tenha gostado aqui desse programa. Ficou um pouquinho mais longo. Preciso muito da sua ajuda aqui. É importante eu falar isso para você ajudar compartilhando aqui, falando se tá legal, compartilhar para as pessoas poderem saber que alguém tá fazendo um podcast. Pô, toda semana, isso é tão legal, né? Sobre essa série que agora tá na Netflix, gente. Muita gente que nunca ouviu falar gosta tanto dela, agora tá assistindo, tá acompanhando, vai assistir episódio e vai ter um podcast com alguém comentando, né? Eu acho isso tão legal. Então, se você puder ajudar, me ajudar nessa parte, que é a parte de divulgação, vou ficar muito grata a você, com toda certeza, porque é uma coisa que eu estou fazendo de maneira independente, estou fazendo para poder salvar o nosso site, né? Então, vou até colocar aqui, nesse momento aqui, se você puder acessar, ó, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar um QR Code, deixa eu só ajustá-lo aqui, que ele ainda está um pouco grande aqui. Eu vou colocar um QR Code, não sei se vai dar para fazer a leitura, mas se não der para fazer a leitura, não tem problema. Você acessa aqui, na descrição tem o link de todos os links que estão nesse QR Code aí, que esse QR Code é um site que você coloca assim todos os links, vamos supor, Apoia-se, Facebook, canal no YouTube, aí todos os podcasts que eu já criei, que são vários, né? Esse aqui é um dos projetos, né? Eu já fiz, por exemplo, para você que talvez não saiba, podcasts sobre a série inteirinha do Hannibal, que é essa série linda com Mads Mikkelsen, né? Que é uma série que é um primor e tal. Então eu costumo fazer esses projetos para poder arrumar mais pessoas para apoiar o nosso site, porque é tipo aquele diretor, não que eu seja isso, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu? Mas é tipo aqueles diretores de cinema que o cara faz um filme mega farofão, aí você vai ver, ele consegue angariar grana para poder, não que Six Feet Under seja farofão, né? Ao contrário, né? Mas assim, você faz um projeto para tentar trazer fundos para um outro projeto, né? E o nosso projeto há quase 15 anos, né? Se você está escutando aqui nesse momento, aqui em abril, que vamos fazer 15 anos em agosto. De pesquisa cinematográfica. Nós somos pesquisadores, nós somos pessoas que procuram, sabe, fazer essa pesquisa e trazer para as pessoas filmes diferentes, de países diferentes. Todo ano a gente faz um programa de Halloween, por exemplo, só para representar um pouco do que a gente faz, onde a gente escolhe uma região. Então você vai ter só o cinema de terror, por exemplo, francês, mas a gente já falou da Itália, a gente já falou da Inglaterra, e por aí vai, então o Reino Unido. A gente fala, a gente gosta de pesquisar e gravar programas lá para o Masmorra Cine, né? Trazendo sempre coisas diferentes. Então, se você puder acessar o link, me ajudar a divulgar, e mais do que isso, me ajudar a promovê-lo e também a apoiá-lo financeiramente, eu vou ficar muito grata. Não só eu, meu parceiro de gravação, toda a nossa equipe, porque isso vai fazer com que os nossos podcasts continuem online, continuem no nosso servidor principal, que é um servidor pago. Nós pagamos para poder manter os MP3 lá, não fica só no Spotify, em Amazon, nada disso. A gente paga também para ficar disponível para o público. Então,
Todo mês a gente tem essa grana que tem que pagar, a gente tem equipamento que tem que comprar. Agora eu comprei esse headset porque o meu quebrou, né? Aí eu comprei esse headset que vem com esse microfone que eu estou gravando aqui para você. Então esse é a maneira como a gente gasta os fundos do site. É para poder manter o site, manter os podcasts e continuar a pesquisa cinematográfica. Então eu estou fazendo o Six Feet Under, que é um podcast sobre as Sete Palmos, né? Memento Mori é o nome dele. Estou fazendo um programa sobre True Crime, do mesmo jeito que eu estou fazendo Six Feet Under aqui, desse jeitinho, com cenas, imagens e tal, né? Então, Volta ao Mundo no Crime, que é o nome, eu vou deixar abaixo também nos links abaixo. Então, se você puder me ajudar a promover o podcast, apoiar o podcast, com qual valor que você puder, né? A gente sempre pede acima de R$10, porque é um valor que para não ficar uma coisa irrisória, né? E tal, né? Porque também não faz falta para você, penso eu, né? Que R$10, hoje em dia, juro, gente, com R$10 não dá para comprar quase nada, né? Se a pessoa faz um apoio de R$2, vai ficar perdido no meio do rolê, né? Então a gente sempre pede acima de 10, e você que já está apoiando, sabe que você tem a nossa gratidão eterna, tá? Que a gente já tem apoiadores. Então, se você puder nos apoiar no Apoia-se, o link tá abaixo na descrição. Ou se você não puder, você quer fazer por Pix, faça por Pix. E que eu saiba, tem até Pix recorrente, né? Você consegue deixar programado todo mês. Eu gosto do site lá da Angélica, do Marcos, o MasmorraCast. Eu gosto dos projetos que eles fazem, desse esforço, né? Que a gente tem para trazer um pouco de coisa interessante para você, um bate-papo legal. Por favor, você pode programar, você pode colocar lá todo mês, né? Tal dia cai R$10, R$20 lá pingando no nosso Pix. Que essa é uma conta onde a gente salva para poder pagar as contas mesmo, do site, equipamento, etc, né? Faça o seu Pix programado, né? Eu até prefiro, porque assim, o Apoia-se é importante, mas o Pix, o dinheiro vai sem descontos, né? Por enquanto, né? Não tem desconto. E o Apoia-se, bem ou mal, tem desconto. Ou seja, o Padrim fechou as portas, a gente precisa da sua ajuda para manter o site, porque a gente quer manter, a gente tem um esforço aqui que a gente não ganha uma grana com isso, assim, como é que eu posso explicar? Tem gente que ganha muita grana com podcast, você sabe, né? Tem gente que é podcast Globoplay, né? E fecha uma grana mensal, que dá para a pessoa viver super bem, pagar roteirista, pagar editora. A gente não tem nada disso. Todas as edições são feitas por mim, por mim que estou aqui falando contigo. Então, se você está ajudando e eu estou passando o chapéu, é para você ajudar nos projetos, não é um salário que eu estou tendo para isso, eu vou terceirizar isso, não. Né? Quem dera, né? Quem dera. Por enquanto estamos sozinhos, mantendo um site há quase 15 anos, podcast mega antigo também, e tentando sempre trazer um pouco de conteúdo legal para você, diversificado, sair um pouco fora daquele mainstream, né? Correr por baixo ali das coisas, procurando coisas interessantes. Então, por favor, tá? Apoie o Masmorracine, apoie os projetos que nós estamos divulgando aqui. E mais do que isso, siga no canal, se inscreva nesse canal aqui. Se você chegou aqui e não se inscreveu, se inscreva. Aperta o bendito sininho, que diz que é muito bom isso, né? É importante. E também se inscreve lá no Volta ao Mundo, no Crime. Porque, gente, eu só estou procurando temas legais. Hoje eu vou gravar mais um maravilhoso, que é de uma mulher que, mudou de personalidade. Do nada, ela era ricaça. Foi viver uma vida de crime. É uma história muito interessante, intrigante, no mínimo, né? Então procura lá, tá no YouTube. Escreve aí, digita agora, ó. Volta ao Mundo no Crime. Você vai encontrar um site simples, com poucos programas, mas toda semana eu estou religiosamente colocando ali, tá bom? E com isso eu deixo um abraço muito gostoso para você. Espero que você tenha um ótimo final de semana, que você se proteja, viu? Porque tá uma dengue, né, graçando o país, né? Passa aí bastante repelente, viu? Compra o repelente, que às vezes é melhor ter repelente, até a gente faz o possível, limpa o nosso quintal, né? Mas às vezes o vizinho não limpa, né? Então, passa repelente nas pernas, nos braços, na canela, bota aí um espiral para queimar, se for o caso, se precisar,
E vai evitando, né? Vai se cuidando, né? Porque tem muita gente pegando dengue aqui e eu desejo para você o melhor. Eu quero que você esteja bem, com saúde, né? Você e os seus, né? E a gente vai se encontrando aí no próximo programa, né? Hoje está saindo aqui sábado o nosso querido Six Feet Under, o nosso programa. Vai sair agora, já saiu na verdade, né? Estou falando no futuro, o programa do Volta ao Mundo no Crime, que é desse médico francês, que é terrível o que ele fez. Ele usava a França ocupada para poder roubar as pessoas, matar e fazia o pior, né? Ocultar cadáveres, um horror. É uma história que é terrível, mas eu conto com toda a sensibilidade, você pode ter certeza, tá certo? Então um beijo para você, se cuide muito bem e a gente se encontra no próximo programa sobre Six Feet Under. Até, tchau, tchau.